Olá pessoal, deixa eu só me movimentar aqui, pegar isso aqui. Eu quero deixar gravado aqui o seguinte: de um mês pra cá eu tenho usado o arquétipo da Pantera Negra. E eu quero falar um pouquinho sobre como tem sido esse arquétipo da Pantera Negra, usando ele. Então, eu comecei a usar por conta de eu perceber que precisava um pouco mais de ação, um pouco mais de atitude para fazer algumas coisas e não estava conseguindo, de fato, realizar algumas atividades. Aí me veio a ideia de usar o arquétipo da Pantera Negra. Enfim, eu não procurei muito saber qual era o lado luz e o lado sombra dela, mas decidi fazer. Então, eu vim usando esse arquétipo. Porém, eu comecei a ver algumas mudanças, coloquei na tela do meu celular, coloquei também no iPad, coloquei no meu computador, enfim, fui colocando a foto da Pantera Negra em todos os lugares que eu poderia pôr. E à tardezinha, eu escolhi uma meditação do arquétipo da Pantera Negra e comecei a fazer todos os dias. Ao realizar, comecei a me sentir mais forte, mais disposta, mais autoconfiante e com muita vontade de realizar coisas, com muita vontade de partir para a ação, Tanto que eu fiz live aqui, fiz de madrugada, tô fazendo essa porque eu tava precisando um pouquinho dessa energia mais de ação, enfim. E aí eu comecei a observar isso, que eu tava começando a me conectar com essas energias, achei maravilhoso, porém, mais ou menos assim, uma semana e meia, eu comecei a sentir uma diferença muito grande na questão do meu sono, Eu comecei a não dormir direito, eu comecei a não dormir direito e depois foi piorando até que eu tava com insônia. De madrugada eu não conseguia dormir, simplesmente não conseguia dormir. Fiquei virando, as madrugadas sem conseguir dormir. Até que eu percebi que tinha alguma coisa errada. Eu falei, cara, isso aí pode ser o lado sombra da Pantera Negra, do arquétipo que eu tô usando. Então eu vou pesquisar, eu vou ver o que tá acontecendo. Aí fui fazer a pesquisa na internet. E realmente estava lá o lado positivo do arquétipo da Pantera Negra e o lado negativo da Pantera Negra. Um dos lados negativo da parte sombria desse arquétipo da Pantera Negra é insônia, que é o que eu tava tendo, Comecei a ter muita insônia, não tava conseguindo dormir. Solidão e isolamento, isso eu não senti muito, tá? Eu já sou mesmo uma pessoa que prefiro ficar na solitude, só comigo. Enfim, então isso eu não senti muito. Impulsos sexuais também não. Pode ser devido ao meu propósito, que eu fiz abstinência, tem 3 anos. Então, talvez seja por isso. É mais forte dentro de mim. Também arrogância, irritabilidade. Senti irritabilidade, por quê? Porque eu não estava conseguindo dormir, E como afetou o meu sono, diretamente o meu sono, me deixou muito mais cansada. Agressividade também não senti. E impulsividade e instintividade. Isso aqui eu também senti, mas pra mim não foi algo que eu não pudesse controlar. Mas a insônia foi algo que eu realmente não consegui controlar, não conseguia dormir. Então eu tive que parar de fazer todos os dias as meditações, tá? Comecei a fazer de 2 em 2 dias. E hoje eu nem faço mais de 2 em 2 dias, eu faço até um espaçamento maior. Porém, mantro algumas afirmações com relação ao poder dela, ao poder da Pantera Negra, todos os dias, mas parei de fazer meditação, parei de ficar visualizando o que eu visualizava, fazer os exercícios. E aí, eu comecei a ver uma melhora. Já tô conseguindo dormir,
já estou conseguindo fazer as minhas coisas. Todo esse desequilíbrio com relação ao uso desse arquétipo, eu já estou começando a perceber que já não está acontecendo mais, tá? Então, um ponto muito importante que a gente precisa se atentar quando vai manipular energias é isso. É quando a gente decide manipular alguma energia, seja ela qual for, a gente observar qual é o nosso estado de início, tá? Durante e depois, como a gente finaliza isso. Porque se caso acontece o que aconteceu comigo, a gente pode interromper, né? A gente não vai continuar com isso, porque isso pode gerar algum problema sério. Ou então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode equilibrar esse uso, né? Por exemplo, como eu fiz. Em vez de fazer todos os dias, eu comecei a dar um espaçamento. E eu senti uma melhora muito grande disso. Comecei a dormir, comecei a me sentir melhor, aquele estado de cansaço, né? E me senti muito letárgica durante o dia, porque eu não estava conseguindo dormir à noite. E isso me faz muito mal, porque quando eu fico cansada, eu já percebi um ponto muito importante para vocês. Também observar, quando eu me sinto cansada demais, eu começo a ter uma conversa muito autodestrutiva comigo mesma. Eu perco a paciência comigo, tá? Facilmente, tá? E começo a ter umas conversas assim muito loucas dentro de mim, né? Autodestrutivas. E como eu já percebi isso, eu evito o máximo de ficar cansada. Como isso é algo também que a gente não tem muito controle, às vezes pode passar do nosso horário de dormir, quando eu percebo que no outro dia eu vou acordar mais cansadinha, o que eu faço? Eu diminuo o ritmo totalmente, tá? Para que eu evite de entrar nesse ciclo negativo e começo a me condicionar a uma energia mais elevada nesse dia que eu sei que eu tô mais cansada, tá? E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque quando eu não fazia isso, quando eu não tinha essa consciência, deixava fluir, nossa, era horrível. Horrível. No final do dia eu me sentia assim, como se tivesse passado um bonde em cima de mim, tá? Um peso nas costas absurdo, me culpando por tudo que eu não consegui realizar naquele dia. E isso é péssimo, né? A gente começa a se culpar, começa a se cobrar, começa a se punir, essa conversa interna que é péssima, autodestrutiva. Então, isso mudou totalmente a minha vida. Então, uma das coisas que eu observei, tá? Com o uso, né, do arquétipo da Pantera Negra. Conforme eu tava ficando cansada, no outro dia eu tinha que me controlar com relação a isso, dando esse espaçamento, tá? Usando com maior equilíbrio esse arquétipo, porque é um arquétipo muito poderoso, tá? É um arquétipo com muito poder, e aquilo me ajudou, inclusive está me ajudando, né? Isso que eu quero dizer, que eu ainda uso, porém de uma forma mais equilibrada. E aí eu fui também pesquisar os pontos positivos, né? Pra ver se estava encaixando com tudo que eu estava sentindo. Gente, realmente é um arquétipo que eu indico, mas que vocês usem com cuidado, tá? Para que vocês não caiam nesse ponto de desequilíbrio. E se caso acontecer, como aconteceu comigo, que vocês observem e vocês consigam mudar isso. Eu vou ler para vocês alguns, porque são muitos pontos positivos, tá? E aí fala o seguinte, que os pontos positivos são independência, elegância, autocontrole, paciência e cautela. Poder de sedução, que mexe com a energia sexual, né? Energia vital, aumento da energia, aumenta carisma, aumenta autoestima, foco, poder, estimulação, que é o que eu senti muito essa coisa, né, de eu preciso fazer, não importa como, mas eu preciso partir para ação, e eu vou fazer, eu vou dar um jeito, eu vou partir para ação. E aí comecei a pensar como eu poderia realizar o que eu estava precisando realizar, e naquele momento eu não estava conseguindo. E acabou que eu consegui. Então tem muito isso, essa questão da ação, né? De você sair desse lugar, da onde você está, da inércia, e você se movimentar, o movimento, né? Decisões rápidas, é verdade, decisões rápidas, visão, tá? Determinação e perseverança, que é o que eu tô falando, que você só sossega quando você realiza aquilo que você estava querendo tanto realizar. Assertividade e conexão com a energia feminina, né? O arquétipo da Pantera Negra, ele mexe muito, ele manipula muito a energia feminina e também a questão da sexualidade,
tá? Então, se você for uma mulher, uma pessoa, né, que já tem essa parte sexual mais aflorada e você tá sentindo que você tá com isso mais aflorado nesse momento, eu não indico esse arquétipo pra você, porque vai te dar, assim, um desequilíbrio. E, gente, a energia sexual, ela é muito poderosa, né? Depois eu vou até fazer uma live falando sobre a energia sexual, tá? Porque é bem interessante, a gente pode usar essa energia para se movimentar e colocar ela numa área que a gente quer realizar alguma coisa, alcançar algum objetivo e fazer com que isso seja algo positivo pra gente, que a gente também parta pra ação, que a gente consiga realizar isso, tá? É bem interessante. Existem vários métodos pra gente usar essa energia como algo positivo para conseguir alguma coisa. Então é isso. O que eu quero deixar aqui é essa mensagem de atenção. Quando vocês forem usar os arquétipos, principalmente o arquétipo da Pantera Negra, vocês precisam se observar, tá? Se observar, para que, caso aconteça esse desequilíbrio, vocês consigam arrumar uma forma, se vocês não quiserem parar, de equilibrar essas energias, tá? Para que vocês acabem não tendo o resultado, né? Tipo um rebote, o contrário do que vocês querem, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. E cuidado com esse arquétipo. Ele é excelente. Eu super recomendo. Porque é ele, inclusive, que tá me fazendo gravar esse vídeo, tá? E outras coisas, como eu falei, autoconfiança, autorrespeito. Ai, vontade de realizar, vontade de viver, vontade de... são vários pontos positivos. Porém, tem também os pontos negativos que a gente precisa observar muito. Ok? Um grande beijo. Qualquer dúvida é só vocês perguntarem, tá? Um beijo. Tchau, tchau.